Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao 6º episódio do Pod Parts, a sua parada obrigatória. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o futuro do transporte. Junto comigo, temos pessoas que trabalham com o transporte, trabalham na fábrica e temos um ilustre convidado, o Flávio Batista, que daqui a pouquinho vai falar para vocês um pouquinho sobre o transporte, para você transportador, para você frotista, ele vai trazer algumas dicas e a gente vai debater um pouquinho esse tema que é bem interessante para você que está nos ouvindo e principalmente para você que gosta de transporte, para você que tem o negócio de transporte como seu principal trabalho, o seu principal ganha-pão. Então aproveite o episódio de hoje, mas antes da gente falar sobre o episódio de hoje, se você já nos segue, não esquece de passar lá nos episódios anteriores. O episódio 1 ao 5 já está no ar, estão todos disponíveis. Lá é no YouTube, a gente tem no Spotify também. Acesse as nossas redes sociais que aparecem aqui na nossa tela, tá? E aproveitem. A informação que nós passamos para vocês é justamente para melhorar o seu dia a dia, para que vocês possam estar cada vez mais preparados para render mais, para ganhar mais e, obviamente, para ser mais feliz no seu trabalho. Legal, pessoal? Vamos lá, então? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Oli Tafner, eu sou o gerente de Marketing e Services da Paccar Parts do Brasil. Estamos situados aqui em Ponta Grossa, né, na região dos Campos Gerais, junto com a fábrica da DAF Caminhões do Brasil, um dos maiores players do mercado, né? E comigo tem a equipe de Paccar Parts. Começa aqui apresentando o Vitor Alves, que é o nosso gerente de marketing, ou melhor, gerente de vendas de TRP, gerente nacional de TRP. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente. O Pedro Saltini, que vocês já conhecem, também já participou de episódios anteriores, né? O nosso gerente de marketing de produtos da Paccar Parts. Opa, tudo bom pessoal? Tudo bem? Como é que vocês estão? Um prazer estar aqui novamente. E como eu citei inicialmente, o Flávio Batista, né? Flávio que dispensa, na realidade, maiores apresentações, é uma pessoa super conhecida dentro do mercado do transporte de carga, tem consultoria, faz eventos, é multicanais, né, Flávio? Seja bem-vindo aqui ao nosso Pod Parts. Obrigado, pessoal, é uma honra para mim estar aqui e espero que vocês gostem do que a gente vai falar, porque muitas vezes é difícil ouvir. Esse é o tema de hoje, né? Você nas suas palestras tem muito disso, né, Flávio? A sua transparência, você realmente chega lá na ponta, você fala para o transportador, fala a verdade para o transportador, que muitas vezes ele não quer ouvir ou ele já ouviu, mas você traz realmente de forma aberta, de forma confiante, né? O que o transportador precisa ouvir para ele melhorar cada vez mais o negócio dele, né? E junto conosco aqui, no dia de hoje, a gente vai trazer realmente novas informações, mais inputs, mais dados para vocês, mais dicas, né, do transporte. O Flávio que está no dia a dia, a gente que trabalha aqui na fábrica tentando trazer cada vez mais soluções para o seu negócio, né, sejam desde peças, serviços e até caminhões, né. A gente vai trazer para vocês informações pertinentes que, com certeza, no final do nosso episódio você vai ter mais informação, você vai estar mais preparado para os desafios do dia a dia do seu transporte. Legal? Orly, eu fiquei bastante feliz quando soube que o Flávio era o nosso convidado aqui, né? Na semana passada eu estive com ele num evento dele lá em Recife. E assim, a gente precisa de mais pessoas que, como ele, né, tragam soluções para o nosso mercado, né? Então, um dos principais objetivos da TRP é trazer soluções para os nossos clientes, para o nosso mercado, e o Flávio também é uma pessoa que vem agregando muito aí no nosso mercado, vem trazendo bastante informação. O evento dele foi muito legal, uma oportunidade de conversar com os clientes, foi bem bacana. Isso, exatamente. A gente firmou uma parceria, né, desde o ano passado, até lá na Fenatran, né, para quem participou da Fenatran, o Flávio estava lá junto conosco, né, mas nós temos essa parceria aí já de alguns meses e a gente só vê crescer cada vez mais o interesse do transportador pela marca, né, pela DAF, pela Paccar Parts, pela TRP e principalmente, né, o número de seguidores do Flávio que cada vez mais aumentam e aprendem, né, sobre o negócio de transportes, né? O Flávio, ele é basicamente uma enciclopédia ambulante do transporte, né? Brincadeiras à parte, mas ele traz muita informação, muito conhecimento e a gente agrega valor ao trazer os nossos serviços, né, as nossas soluções junto com a fala do Flávio, né? Mas Flávio, antes da gente começar, antes de eu fazer as primeiras perguntas aqui, se apresenta um pouquinho pra gente, né? Eu falei que não precisa de apresentação, mas fala um pouquinho, né, dessa parceria que a gente tem com você, aonde você vai estar nos próximos eventos, para que as pessoas possam aí, que estão nos ouvindo, né, estão nos vendo, possam seguir a gente e você também. Bem, então, me apresentando, eu sou Flávio Batista, sou da FB Consult, nós somos uma empresa de consultoria na área de gestão de transportes.
Já temos mais de 22 anos de mercado. E se você não ouviu falar da gente ainda, é porque a gente trabalhava, até bem pouco tempo atrás, a gente era como se fosse uma consultoria boutique, uma alfaiataria. Então a gente trabalhava com poucos consultores, atendiam poucos clientes, mas felizmente trazia muito resultado. E aí, um belo dia, né, o meu irmão mais novo, que é o bebê da casa, né, e às vezes eu tenho uma relação meio que de pai com ele, não de irmão, ele vinha nos últimos meses me enchendo o saco lá, perturbando. Cara, todo mundo que é grande tem que ter uma sua imersão. E eu disse, não, cara, esquece isso. O transportador não vai querer sair da operação para me ouvir falar. Ele disse, vai, cara, para com isso, vai. E ele perturbou tanto que eu resolvi dar um voto de confiança para ele. E aí lançamos a imersão em outubro de 2023. Foi um sucesso. No nosso primeiro evento, mais de 200 pessoas no Expo Dom Pedro, em Campinas. A gente teve que mudar o local do evento 3 vezes, porque infelizmente a minha visão medíocre e o medo, né, de passar vergonha, de ninguém querer ir para o evento, eu reservava um hotel de 50 lugares, depois de 70 lugares, e no final deu 250 pessoas. Então, isso é uma bênção. Papai do Céu mandou um anjo estranho para falar comigo, que é o meu irmão mais novo, né? Mas eu acho que até para exercer a minha humildade, eu que sempre aconselhei ele a vida toda, recebi esse presente do meu irmão mais novo, que transformou o meu negócio. E hoje eu posso dizer que eu sou muito mais feliz e realizado, porque a nossa metodologia, a nossa palavra vai para milhares de pessoas. Porque com os eventos veio as parcerias como essa, maravilhosa, outro presente do Papai do Céu, né? TRP, Packard Parts e DAF para a gente. E através desse apoio de vocês, a gente consegue ter estrutura para poder levar a nossa palavra de gestão, de esperança, para o empresário do transporte, para o gestor e, por que não, também para o nosso motorista. Perfeito. Então, falando em motorista, falando em transporte, né? E falando realmente de palavras para que o transportador entenda, né, a evolução do negócio, para que ele esteja cada vez mais antenado ou, como se diz, atualizado no negócio de transporte. Né? Uma das perguntas que a gente tem aqui para você, e até não só para o Flávio, mas obviamente para todos vocês, né, é em relação à tecnologia. Né? Cada vez mais a tecnologia tem entrado no nosso dia a dia e no negócio de transportes não deixa de ser também um fato. Né? Seja a tecnologia desde um rastreamento de um veículo até uma tecnologia que vai dentro do próprio veículo, né? E isso impacta diretamente no negócio do transporte, né? Impacta às vezes para o motorista, né? Impacta para o transportador, impacta para o próprio concessionário também, né? Como vocês veem isso no negócio de transporte, da evolução da tecnologia, o quanto isso impacta no negócio de transporte hoje em dia? Né? Flávio, falando de transportadores, né? Como você tem ouvido ou visto isso nas suas palestras, né? Ou no seu contato com os seus clientes, e para o Pedro e para o Vitor também, né? O que a gente tem de Packard Parts, o quanto a tecnologia também da Packard Parts ou da DAF afeta lá na ponta, né? E que a gente pode tentar trazer isso como algo realmente produtivo para ambos os lados. Né, para que o transportador veja o benefício, que o motorista se sinta cada vez mais capacitado, né, a trabalhar com tecnologias, mas que isso não seja nenhum peso para nenhum dos dois lados. Né? É uma pergunta bastante interessante, e esse finalzinho aí que você falou do peso para algum dos lados. Né? O que acontece? Fazendo uma rápida recapitulação do histórico do transporte. Né? Até a década de 80, o transporte rodoviário no Brasil ele era muito bem remunerado. Né? Os fretes eram bastante bons, com bastante margem, e isso vem se deteriorando ano após ano. Década de 90 foi bem pior, anos 2000 pior, e está cada dia mais desafiador. Então, nesse cenário, você não tem conseguido, o transportador não tem conseguido ter ajustes, né? Nem falando reajustes, ter ajustes de frete que acompanhem as perdas oriundas por conta de inflação, aumento de diesel, aumento de custos de maneira geral, né? Dificuldade de contratar motoristas. Então, tudo isso tem feito com que a margem do transportador seja muito pequena. Então, para que você consiga manter um negócio que exija um investimento muito alto,
com margens muito pequenas, você precisa escalar o seu negócio. Né? E a maneira de escalar o negócio, uma delas é o uso da tecnologia. Então, assim, a gente tem, né, uma estratégia nas nossas consultorias, né, e que também a gente ensina nos nossos eventos, é que o líder das transportadoras lucrativas, né, dos benchmarks que a gente faz aqui no Brasil e em vários locais do mundo, a gente nota que eles provêm para suas empresas uma estrutura. E essa estrutura ela é composta basicamente de 3 elementos: pessoas, processos e tecnologia. E a tecnologia é o mais barato dessas 3. E que faz com que isso possa ser escalável. Então, pessoas boas, talentos, elas são raras e caras. Então, como é que eu vou expandir o meu negócio com essas margens pequenas? Tecnologia. Então, não há mais como fugir de tecnologia se a gente quer manter a sustentabilidade de um negócio de transportes. O interessante é que ele falou sobre o início, né, do transporte, década de 80, e isso aí me remeteu muito à questão de tradição. Né? E trazendo um pouco para o lado da TRP, né, que é uma marca de mais de 30 anos aí mundial, não só trazer o lado da confiabilidade, da tradição, mas agregar com a tecnologia. Né? Então, quando a gente fala de TRP, todo o desenvolvimento que a gente tem, praticamente todos os dias a gente atrela a tecnologia nas nossas operações. Né? Se o Pedro puder falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento de produto, a gente trabalha muito forte essa questão de inovação, tecnologia, né? Também para o desenvolvimento dos produtos. Não, exatamente, Vitor. Pegando da tradição, se nós observarmos, né, já houve uma disrupção muito forte nos últimos 5 a 10 anos, que foi a introdução do câmbio automático nos caminhões, né? Foi uma mudança enorme. E isso nós sentimos, claro, dentro da TRP, com a necessidade de prover também soluções de embreagem e tudo para esses veículos. Mas nos últimos anos, prioritariamente, a grande parte dos nossos lançamentos são lançamentos de performance, são lançamentos focados em economia, lançamentos focados em bem-estar. A gente não está somente focando naqueles itens de manutenção que nós conhecemos, né? Reparo, manutenção, troca de óleo, embreagem, freios, filtros. Não, a gente precisa colocar um algo mais. Precisamos fazer algo diferente, né? Então, vou trazer um exemplo aqui. O próprio multimídia, nós agregamos uma multimídia e não um simples rádio dentro do caminhão, permite que, com a conexão com o telefone, nós tenhamos um GPS ali dentro que guia o motorista nas suas rotas e avisa ele de possíveis paradas, né? Então até inibe acidentes, traz uma rota mais rápida para ele, traz um tempo de chegada, ele consegue se planejar. Então, com ações assim, é que a gente consegue realmente ser mais competitivo, né? E de lançamentos, com certeza, totalmente focados nisso. O último, até o Flávio pode comentar um pouco mais, o próprio ar-condicionado elétrico de teto, né? Totalmente disruptivo novamente, mas com potencial de economia de diesel para entregar performance e deixar a transportadora mais lucrativa, é espetacular, né? Com certeza. A tecnologia, né, eu vejo que ela nos ajuda em vários papéis. Mas eu diria assim que quão melhor é a tecnologia é quando ela consegue nos trazer 3 grandes benefícios. Um benefício, por exemplo, de segurança, um benefício de redução de custo e um benefício, se possível, de conforto e de qualidade de vida para o motorista. E é por isso que eu sou fã do ar-condicionado da TRP, porque ele traz essas 3 coisas. Né? E aí você pode estar se perguntando assim, mas redução é simples, né? Porque a gente vai falar, e pode até falar depois, que você vai evitar que o motorista fique com o caminhão ligado, parado, para poder ficar ali numa temperatura confortável, para não dizer possível, né? Porque tem horas que beira o impossível, o calor que está fazendo no mundo todo, e o Brasil é um país tropical, então a gente sofre bastante com isso aí. Né? Você traz segurança. Por que trazer segurança? Como é que um ar-condicionado vai trazer segurança? A partir do momento em que ele gera um conforto maior para o motorista, um motorista que dirige o dia todo num ar-condicionado e durante os períodos de espera de carga e descarga,
ou num engarrafamento, ou infelizmente num acidente que ele pegue ali e tranca a rodovia, ele está ali dentro da cabine dele, numa temperatura confortável, ele chega ao final da jornada completamente diferente de um motorista que está ali numa cabine empoeirada, com calor, né? Então traz esse outro. E o conforto, claro, já foi falado, né? Então por isso é que eu virei fã aí. E se estiverem precisando de um embaixador para o ar-condicionado, estou à disposição, viu? Com certeza. Legal. Mas é muito interessante mesmo os 3 pilares que você comentou, porque você entregando os 3, não só a transportadora vai ter um resultado melhor, ser mais lucrativa, mas o motorista, né, o condutor vai ter uma qualidade de vida excepcional e tudo isso perdura ao longo do tempo, né? Vejam bem, né, como isso casa muito, né? Existem tecnologias que elas vieram, são maravilhosas. Vou dar um exemplo, uma câmera de fadiga. É uma tecnologia maravilhosa, né? Mas desses 3 elementos ela traz o quê? Ela traz uma melhoria de segurança e ela traz uma redução de custo, porque diminui acidente, né? Mas, sob o ponto de vista do motorista, muitas vezes ela é um enchimento de saco, ela é um vigia para o motorista. Então, causa, num primeiro momento, um certo estresse. Né? Mas a gente tem que avançar porque ela é muito importante nos 2 outros pilares. É a questão de ser disruptivo no mercado, né? Exatamente. Mudança. Então por isso que o ar-condicionado, a TRP, traz os 3. Então é sem dúvida nenhuma uma tecnologia que, se eu fosse empresário do transporte, se eu tivesse o apetite para risco para ter caminhão, certamente eu teria nos meus equipamentos. Orly, eu acho que acessórios vale um podcast só para acessórios. O que você acha? Com certeza. Próximo episódio, aguardem. Já um spoiler. E eu não posso nem aqui ser pidão, né? Quer dizer, rapaz, já que eu tô aqui, né? Podiam mandar um ar-condicionado desse para mim, né? Mas no meu carro não dá ele, né? Mas quem sabe um dia eu tenha coragem de ter um caminhão, certamente terá um ar-condicionado desse. Maravilha. E você acha que o transportador está aberto a essas novas tecnologias hoje em dia, ou você vê ainda ele muito arredio, né? Vamos pegar os dois pontos, né? O ponto do transportador, enquanto investimento no negócio dele, e o ponto de vista do motorista, porque muitas vezes a tecnologia, né? Tem tecnologia simples, o ar-condicionado é super simples, mas tem tecnologias que ensejam um conhecimento, né? E a gente falou de tradição agora há pouco, a grande maioria dos motoristas são tradicionalistas ainda, né? Não são tão... são mais avessos a nova tecnologia. Como você vê esses 2 lados e como é que você equaliza? Como é que o transportador consegue equalizar isso no negócio dele? O transportador ele equaliza muito graças a empresas como a TRP, a Paca Parts e a DAF, que promove um ambiente desse aqui gratuito de divulgação e de conhecimento. Então o motorista ele é tradicionalista porque ele não tinha acesso ao conhecimento. Ele é aquele profissional que é competente, que Deus deu um talento para ele espetacular e que muitas vezes ele teve que se dedicar somente a isso, deixando de lado uma formação né, intelectual. E aí, quando você não tem uma formação intelectual, muitas vezes você fica mais resistente a mudanças. Então, o motorista, a partir do momento em que nós, todos, né, levamos conteúdo para ele, conhecimentos e mostramos para ele tecnicamente, né, a importância daquela tecnologia para a segurança dele, para o bem-estar dele, para a melhoria do negócio no qual ele faz parte, ele tem aceitado bem isso aí. Né? Eu convivi com desafios muito grandes, porque enquanto executivo de transportadora, né, algumas pessoas não sabem, mas durante 11 anos eu fui executivo de uma transportadora lá em Fortaleza, no Ceará. Costumo dizer que só não fui motorista e dono. Né? Sei que são as 2 coisas mais importantes, mas dentro das outras coisas eu fui tudo do que era menos importante. Né? E lá a gente trabalhava para empresas multinacionais que sempre estavam à frente do seu tempo no que diz respeito à tecnologia. Então a resistência do motorista era muito grande. E ele tinha opções naquela época, porque se ele quisesse pedir demissão da minha empresa e ir trabalhar em outras empresas que não adotavam tecnologia, tinha muitas. Hoje em dia, isso já não tem mais essa facilidade. Então, os motoristas, sabiamente, já estão naquele pensamento de, rapaz, é melhor me adaptar logo, porque isso vai chegar em mim ou hoje ou amanhã. Né? Agora,
mais uma vez eu falo, né? Quando você pode associar uma tecnologia, né, que traga sim segurança, melhoria de performance, mas que traga para o motorista um certo conforto, ou até mesmo você use parte do ganho que você está tendo para melhorar a qualidade de vida e o pacote de benefícios do motorista, é óbvio que ele vai aceitar isso com mais facilidade. A gente falou de transportador, falou de motorista, mas tem uma figura antes disso que é o próprio embarcador também, né? Quem exige isso do transportador, né? Como é que é essa relação hoje, né, do embarcador versus o transportador em relação à tecnologia? Depois a gente vai falar também de segurança, de ESG e tudo mais, mas falando de tecnologia especificamente, você vê isso como digamos assim, algo que é bem focado, ou melhor, que é bem pontuado por todos os embarcadores, que a empresa de transporte tenha um veículo de alta tecnologia e que o motorista esteja preparado para assumir aquela tecnologia, e isso vai se reverter em produtividade para o transportador e, obviamente, maiores lucros para o embarcador, que vai ter a carga dele com mais segurança sendo entregue na ponta, né? Existe toda uma cadeia por trás disso, né? Como que você vê essa relação, assim, pensando do ponto de vista do embarcador? Olha, o embarcador, ele tem uma série de interesses para motivar o transportador a adotar tecnologias, né? Ele muitas vezes quer jogar para a torcida, né? O embarcador, ele normalmente é grande, muitos deles têm capital aberto na bolsa, né? Ele tem a adesão a essa política de ESG, então ele gosta muito de tecnologia para sinalizar para o mercado de que ele está fazendo a parte dele. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, claro, é eficiência. O embarcador quer que o transportador seja eficiente para ele poder ir lá e abocanhar uma partezinha do frete que foi, né, ganho ali na eficiência. Né? Uhum. Então, o transportador, e eu passei muito por isso, por trabalhar com multinacional, né, a gente foi a primeira empresa no Brasil, né, a transportadora que eu trabalhava, praticamente a ter telemetria, sem fio, né? Era por rádio na época. Então, assim, a gente acabava sendo muito cobrado por ter novas tecnologias e eu era muito resistente a isso, porque eu fazia a conta, no meu negócio era a conta. Eu disse, não, eu tenho um contrato que me paga um valor de frete. No meio do campeonato, o embarcador está me exigindo algumas outras, eu classificava como parafernálias, né, no caminhão, e isso não necessariamente me traz ganho de frete imediato, né? Mas, felizmente, eu trabalhava na Lima Transporte de Fortaleza, onde eu tenho aí o meu querido senhor Lauro Lima, né, que eu considero aí meu pai profissional, né? Eu tenho meu pai biológico, de formação, de caráter, e tenho o senhor Lauro Lima, que é o meu pai profissional, o cara que me ensinou quase tudo que eu sei de transportes e principalmente de atendimento a cliente. E ele dizia assim, meu filho, olha só, a gente só sabe fazer isso. O meu cliente quer isso. Se ele quer isso, ele tem motivo para isso aí. Eles são multinacionais, eles fazem benchmark no mundo todo, então vamos logo gostar e vamos logo aplicar e vamos encontrar uma maneira de pagar esse investimento. Então quem teve um professor desse, né, realmente passa a valorizar a tecnologia. Uhum. Agora, é óbvio que existem exceções, existem apostas que eu sou conservador. Eu acho que a tecnologia ela deve vir, de novo, para simplificar a vida do transportador, gerar segurança, qualidade de vida e redução de custo. Qualquer coisa diferente disso, eu acho que tem que ser muito bem pensado. Porque tecnologia também pressupõe de você ter um fornecedor que possa estar ao teu lado na hora que alguma coisa não vai muito bem, ou até mesmo por desgaste natural. Então, muitas vezes, empresas lançam tecnologias lá e não tem peça de reposição, não tem assistência técnica, o caminhão fica cheio de sensor e é mais coisa para dar problema. Exatamente. Ó, a bola quicou aqui, falando de provedores, né? A gente tem rede de concessionários, a gente tem a própria fábrica, tem os nossos fornecedores que nos suportam. Eu acho que a gente pode trazer mais à luz aqui da nossa conversa, mas algumas coisas, falando sobre tecnologia, sobre o que a gente tem feito de treinamento também para o próprio motorista estar cada vez mais apto, né, a utilizar as nossas tecnologias, o que a TRP tem buscado no mercado, né? Você citou 30 anos de mercado globalmente, depois o Flávio até pode dar um testemunhal, ele esteve nos Estados Unidos e viu a TRP ao vivo lá, né? Legal isso para a gente trazer, mas
gente, vamos aqui no contribuir. Brasil a gente tem mais de 70 pontos de atendimento, né? Então esse é um dos nossos diferenciais, garantia nacional. Então tudo isso são coisas que agregam aí para todas as nossas vendas, né? Quando a gente faz a venda de uma peça, não é só uma peça, né? A gente está vendendo toda essa tecnologia embarcada. Nós temos também treinamentos com os nossos parceiros concessionários. Então a gente está muito preocupado com o cenário como um todo. Me chamou a atenção no evento, né, que praticamente hoje todos os transportadores estão com vaga aberta para motorista, né? E eu fiquei pensando aqui que o profissional, o motorista que se prepara, que se capacita, ele vai ser um diferencial e para ele sempre vai ter vaga aberta, né? Ele vai conseguir operar, vai poder escolher, no caso, um emprego que permita que ele tenha acesso às tecnologias, tenha um pouco mais de conforto, consiga ter um life balance, né? Entre o trabalho e a vida pessoal. Então também tem esse lado, né, do profissional se preparar para conseguir ter também o que ele almeja, né? E quanto a toda a parte técnica, o Vitor comentou muito bem sobre treinamento, né? Nós constantemente estamos capacitando a nossa rede de concessionários e de lojas TRP para fazerem não apenas a instalação e a venda, mas o atendimento, o pós-venda, né? Apoiar o transportador, apoiar o motorista em como utilizar essas tecnologias, né? Hoje, com a facilidade de você fazer treinamentos online rapidamente, né? Estamos vindo de uma semana agora que nós realizamos 4 treinamentos online rápidos com alguns concessionários, solucionamos várias dificuldades ali, tiramos dúvidas, né? É super rápido para fazer isso. Então, estar próximo do concessionário, estar próximo do cliente, estar próximo do transportador, para dar esta segurança dele do pós-venda, é o que faz a tecnologia também perpetuar. Porque não adianta, como você comentou, Flávio, entregar uma tecnologia disruptiva, nova e etc., mas a gente não atender os requisitos e não dar um suporte ao longo do tempo, né? Somente entrar no mercado e sair. É uma coisa que isso vai totalmente contra das práticas da PACA e da TRP. Muito pelo contrário, nós estamos ali para fazer o pós-venda do pós-venda, né? O Flávio bem citou, né? Ele trabalhou em transportadora há anos atrás e hoje vive, né, falando com o transportador o tempo todo, né? E com certeza uma das dores do transportador de carga é justamente o pós-venda, né? Produtos, né? Todos temos produtos de primeira linha, de qualidade. Os caminhões são cada vez mais tecnológicos, são mais seguros, são mais econômicos, têm qualidade, né? A DAF sempre investindo nisso também, né? Isso é importante frisar. Né? Mas o pós-venda é que realmente vai fazer uma nova venda, né? Que vai dar continuidade a isso e trazer soluções tecnológicas, trazer treinamento, conhecimento, ter estrutura para fazer esse atendimento de um eventual transportador é importante. E eu acho que você ouve muito disso, né, nas suas palestras, nos seus encontros com os clientes, de uma das dores que é justamente o pós-venda, né? Fale um pouquinho para a gente, até para a gente também aqui contribuir com mais soluções que a gente tem. A gente tem uma série de projetos, uma série de soluções que podem contribuir aí para o negócio do transporte. Eu acho que a maneira que eu posso contribuir bastante com vocês, né, trazendo essa visão dos meus clientes, né, e graças a Deus a gente já atendeu mais de 1.100 transportadores, é que, assim, mais uma vez eu vou falar, nós transportadores, porque eu estou do lado deles, né, eu sou conselheiro de vários, então eu me sinto transportador, nós transportadores não temos mais frete, nós não temos mais margem, então eu preciso ter produtividade. Para eu ter produtividade, eu só posso trabalhar com fornecedores que tenham confiabilidade, qualidade, capilaridade e disponibilidade. Então, não tem segredo. Eu não posso investir numa tecnologia que vá quebrar e por conta de uma pecinha eu tenho que parar um caminhão que tem potencial de faturar 3, 4 mil reais por dia, né, por 20 dias para esperar. Então, quanto mais o fornecedor ele entende esse momento do transporte, de que não há outro caminho a não ser produtivo para sobreviver,
né? Quem tiver mais estrutura, mais rede de concessionária, né? Mais disponibilidade, mais capilaridade, mais velocidade e um melhor pós-venda, certamente vai sair na frente, né? do mercado. Isso está mudando porque o empresário do transporte, ele infelizmente, né, então você que está aí, que é empresário do transporte, você que é de compras, você que é gestor de frota, né, aos poucos tem melhorado a decisão de compra técnica, mas muitas vezes ainda é baseado só em relacionamento. Então, assim, você vê determinadas marcas, né, que têm um market share ainda alto, que surfam em uma fama e um branding que eles tinham do passado. Mas o transportador, ele é inteligente e ele tem sentido no bolso a dor da indisponibilidade, da quebra, e tem visto que marcas famosinhas, tá certo? Tem perdido para outras entrantes que vêm de uma forma muito mais tecnológica, com disponibilidade, capilaridade e de forma profissional. Então, esse jogo vai virar muito em breve. E isso é bacana de ouvir de você, e até porque a gente tem uma das soluções que a gente tem justamente para disponibilidade, e até pegando o gancho, você esteve tempos atrás, você foi lá no nosso centro de distribuição e conheceu a estrutura do centro de distribuição que atende todo o Brasil, onde a gente tem 99% de disponibilidade de peças, ou seja, peças a gente tem, e não é só para o DAF, a gente tem a linha Multimarcas TRP, que é um pulo do gato, que é um diferencial da DAF, né? Que com certeza você ouve muito disso, né? Com os seus transportadores, que eles não têm só uma marca, eles têm várias marcas, e a gente tem soluções para todas elas, certo? E um dos motivos de eu ter aceito estar aqui nesse podcast TRP aqui, é porque eu que sou do transporte, tudo bem que posso não ser um expert em manutenção e peças, mas eu não sabia que TRP era multimarca. Então, essa é uma ignorância que o empresário do transporte não pode ter, né? E eu também, como consultor, também não deveria ter. Felizmente, agora não tenho mais, né? Então, assim, é uma solução incrível e de uma qualidade igual praticamente a uma peça genuína. Então, assim, é espetacular. E a gente mas o transportador precisa saber. E é por isso que a gente está aqui, né? Para que eles saibam dessas coisas. Porque a gente acaba tendo uma concorrência muito grande pela atenção do transportador. Não é só os outros fornecedores do transporte, mas é um Netflix e outras coisas mais que concorrem pela atenção do transportador. Então, para você que está aí nos assistindo, parabéns, porque você está assistindo algo que vai agregar ao seu negócio e, com certeza, a sua família, a sua empresa, o seu legado, né? Então, hoje, pelos desafios que a gente tem na nossa carreira, a gente não pode mais se dar o luxo de ficar perdendo tempo com bobagem, enquanto tem tanta coisa para a gente aprender na vida, né? Exatamente. Então, faço o gancho com o que o Flávio comentou, para lembrar. Então, TRP, peças para o DAF, porém, peças multimarcas também, né? Disponível em toda a rede de concessionários DAF e lojas de TRP, mais 70 pontos por país, né? Garantia nacional. Ou seja, você pode comprar no Rio Grande do Sul e necessitar de um atendimento lá em Fortaleza, só passar numa concessionária DAF ou numa loja TRP que vai ser atendido com a devida qualidade, né? Sem maiores problemas, né? E entregando toda essa potência, essa lucratividade para o transportador e qualidade de vida para o motorista, né? Flávio, esse é o nosso negócio, né? Esse é o negócio da TRP. E o custo de manutenção, se comparado com todos os custos que o transportador tem, ele é relativamente baixo. Mas se você deixar de fazer a manutenção, vira um rio de dinheiro que é desperdiçado, né? Então, a solução da TRP é muito voltada nesse sentido, de entregar uma solução para o frotista, que hoje a maioria dos frotistas, quase que 100%, é multimarcas, né? Então, perfeito. A gente consegue entregar essa solução para praticamente todos os frotistas. É isso aí. Aproveitando aqui, tem uma perguntinha que surgiu aqui, eu até tinha comentado anteriormente, né?
uma perguntinha voltada para sustentabilidade e redução de poluentes, né? A gente fala muito de ESG hoje em dia, né? Como é que é isso no mercado de transportes, Flávio? Como é que o transportista ele vê isso no dia a dia dele? Ele é preocupado realmente com a sustentabilidade, com a redução de poluentes, né? A gente tem tecnologias para tudo, né? Mas cada vez mais o tema, você até citou, um país super quente, né? O mundo está cada vez mais quente, isso tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com redução de gás carbônico, né? Como é que o transportador vê isso, encara isso hoje em dia? Olha, é uma pergunta que eu gosto de responder, porque provavelmente o que você vai ouvir de mim não é uma coisa que você escuta por aí todo mundo. O transportador, e eu defendo essa bandeira para levar para ele esse conhecimento, eu acho que a gente tem que tratar a ESG como algo que é muito importante para o negócio. Mas eu não gosto de tratar a ESG com bandeira nem com causa romântica. Tá certo? ESG é importantíssimo, mas precisa pagar a conta. Né? Essa conta precisa ser paga. Tá? Então, falando especificamente de meio ambiente, essa conta ela é muito paga, porque quando a gente fala de meio ambiente e de caminhão, a gente está diretamente falando de diesel. Né? Então, você reduzir custo de diesel, ele traz benefício direto para o transportador, que vai reduzir custo, ele vai diminuir a emissão de poluentes, que vai trazer benefício para o meio ambiente. O transportador, se for generoso, e precisa ser generoso, porque senão não retém motorista, pega parte dessa redução, né, para reverter em benefício para o motorista, dividir com o motorista um programa de média ou alguma coisa assim. E se ele for inteligente e tiver um bom comercial e um bom marketing, ele pode envelopar isso aí tudinho e ainda vender esse seu foco em ESG para outros grandes embarcadores que valorizam isso. Então, ESG, no tocante a meio ambiente, para o transportador, é um excelente negócio. Não só porque é uma pauta que está em moda no mundo, mas porque ele traz vários tipos de resultado para o negócio. Redução de diesel é fundamental nesse processo, certo? Menos poluentes. Obviamente, hoje a gente tem o Arla 32, a gente tem uma série de legislações Proconvis, né, que limitam a emissão de poluentes, né? Mas ter a tecnologia aliada a isso, né? Quando eu falei redução de diesel, é a tecnologia aliada a isso, né? A gente ter equipamentos que façam com que se reduza cada vez mais a emissão de poluentes, principalmente o consumo de diesel, que também vai reverter em maior economia, vai reverter em preservação de meio ambiente, vai reverter em benefícios não só para o transportador, mas para toda a sociedade, né? E a gente tem aí bons exemplos de TRP e de DAF, inclusive, na parte de acessórios, que também ajudam nessa economia, né? Ajudam nessa diminuição de custos de transporte, né? Orly, eu acho que também isso acaba forçando, né, diretamente as empresas a adotarem práticas mais sustentáveis, como otimização de rotas, práticas de logística sustentável. Então, o ESG ele já acaba naturalmente forçando que leve a uma economia também, né? Falando sobre os acessórios aí, o Pedro é o especialista no tema, mas a gente tem os defletores, né, que ajudam na aerodinâmica, tem as rodas de alumínio que são mais leves, ajudam também no consumo. Pedrão, completa aí, legal. por favor. Novamente, a tecnologia aliada a entregar resultados, né? Pegando um pouquinho da história, desde a evolução tecnológica dos próprios caminhões, os Proconvis ou os Euros, né? Eu não sou tão antigo assim de indústria, mas eu peguei a evolução do Euro 2 para o Euro 3, Euro 3 para o Euro 5, Euro 5 para o Euro 6. Então, a indústria, né, o veículo está entregando uma redução de emissão por si só e também de consumo de combustível, né? A evolução dos veículos trouxe também uma média melhor para os veículos, foi puxado, mas para a gente tirar aquele extra e entregar realmente a performance, né? Vamos direto aqui no tema. Acessórios aerodinâmicos são essenciais
para você ter no teu veículo, né? Então, é importantíssimo você aplicar um defletor correto para o tamanho do baú, para a carreta que você está utilizando, para realmente você ter uma eficiência aerodinâmica. A gente está falando aqui de mais ou menos, sei que a conta é meio difícil, mas é 1,5% a cada 10 centímetros de diferença do baú para a cabine. Então, se você tem um baú enorme e não tem defletor, a resistência do ar é enorme ali. Então, usar o chapéuzinho é essencial, né? E vamos até um pouco mais além, nas evoluções dos defletores, né? A saia lateral é bonita, tem o seu aspecto de beleza, sim, com certeza, mas ela tem uma função aerodinâmica também muito importante. Até se vocês notarem, a saia lateral da TRP, ela tem um design na lateral que ela começa em cima e termina para baixo, ela tem uma curva descendo, uma curva descendente. Por que isso? Para o próprio fluxo aerodinâmico jogar toda a sujeira para baixo e não sujar a carreta, sujar o caminhão, o veículo, né? Então todo esse estudo é interessante. Temos defletores de rodas também que estão vindo mais aí para frente, mas só de falar dos temas aerodinâmicos, né, aqui a evolução exatamente da Fórmula 1 que nós tivemos, né? Aerodinâmica é importantíssimo, isso impacta diretamente no bolso do motorista. Né? E nenhum transportador sofre hoje com um motorista que deixa o caminhão ligado, né, em marcha lenta por muito tempo. Não, também. Esse também é utópico, né? Então, vamos lá, pessoal. O motorista ele precisa ter uma qualidade de vida e a gente está falando de temperaturas no Brasil aqui, ambientes que superam os 30 graus, assim, diariamente em várias localidades. Na maioria das localidades. Na maioria das localidades, né? Então, poxa, ele vai deixar o caminhão ligado para utilizar o ar-condicionado do caminhão. Humanamente vai acontecer isso, né, gente? Então, vamos lá, o motorista vai deixar o caminhão ligado na marcha lenta. A marcha lenta é um momento que consome mais ou menos 5 litros de diesel por hora, aí, né? Fazendo uma continha de padeiro, mais ou menos você tem um consumo só por causa de marcha lenta variável aí, R$15 mil no ano, tá? De consumo só por causa daquelas ligadas que você dá para dar uma resfriada na cabine. O ar-condicionado elétrico, que é o que o Vitor comentou sobre um produto disruptivo, ele traz justamente o benefício disso, né? De você não precisar estar ligando o caminhão. E você pode ter também o benefício com ele andando. Não utilizando o ar-condicionado do caminhão, utilizando o elétrico, carrega menos o motor do caminhão, rouba menos potência do motor do caminhão, mais economia de diesel ali também, né? E assim também temos outras tecnologias que a gente está para lançar aí também um pouco mais para frente. Vou guardar os spoilers para depois, para eles comentarem. Mas todas elas ligadas a qualidade de vida, redução de custo para o transportador. Lembrando que qualidade de vida também impacta na redução de custo para o transportador, né? A menor rotatividade dos seus motoristas e um motorista mais disposto a trabalhar, né? Que fique menos doente também, extremamente importante, né? Então, tudo isso aliado para entregar uma melhor performance. Ô Flávio, e você que roda bastante o mundo aí, a gente entende que a eletrificação dos acessórios, né, dos periféricos, é uma tendência mundial, né? Até por isso o lançamento desse produto aqui no Brasil. Conta pra gente aí o que você tem visto nesse sentido aí no mundo, se faz sentido esse nosso lançamento. Faz muito sentido, né? Eu gosto muito de usar a aviação, né, como benchmarking para o transporte rodoviário, né? Eu adoro aviação, sou apaixonado, né? Sou piloto, mas não segui carreira, porque também fui me apaixonar por esse negócio de diesel, e aí, né, ficou uma briga boa. E aí você vê que as grandes companhias aéreas, eu tive a oportunidade de fazer um benchmarking há 2 anos atrás, e no ano passado fui novamente para Paris, na França, onde tem um grupo de trabalho que presta consultoria para redução de custo de combustíveis para empresas aéreas, né? E eles fazem uma série de iniciativas ao redor do mundo. Empresas aéreas brasileiras estão fazendo essas iniciativas e têm reduzido valores absurdos de querosene de aviação, né? Então são iniciativas como, por exemplo, taxiar o avião apenas com um motor ligado,
né, desligar um dos motores logo após o pouso durante o táxi. E aí, falando sobre essa questão, né, de periféricos, né, e de energizar ali o equipamento, né, sem a necessidade de um motor a combustível, né, nós temos as APUs, né, que são unidades auxiliares de potência, que são externas, utilizadas também em aeroportos para energizar o avião e você ter um ar-condicionado ali dentro do avião e não precisar ficar consumindo querosene. E isso acontece também, por exemplo, nos Estados Unidos, onde empresas estão colocando APUs em caminhões para esse fim, né? Por conta de calefação e esse tipo de coisa. Então, quando a gente vê um ar-condicionado elétrico, cara, é espetacular, né? Porque é melhor do que a gente ter um trambolho de ter um APU, um gerador, para poder ficar ali com o caminhão ligado. E a gente sabe também que os pontos de parada no Brasil, né, eles não têm grandes disponibilidades de infraestrutura. Então, mais uma coisa favorável a esse ar-condicionado, né, que eu virei fã. Então, é sim uma tendência mundial, tá? E acho que vocês da TRP e da Paca Parts fizeram um grande negócio em trazer essa solução aqui para o Brasil. Maravilha. Você falou de tendência, né? Até está aqui no nosso script aqui, a gente tem, bom lembrar do script, a gente tem um item chamado reman, produtos remanufaturados, né? É uma tendência hoje no mercado, principalmente de transporte, né? Ou mercado automobilístico de veículos pesados, o processo de remanufatura, né? De trazer cada vez mais uma solução para o cliente, né? A um custo muito mais competitivo, né? Mas uma qualidade de um produto de primeira linha, né? Um produto extremamente qualificado, né? Remanufaturado pelo próprio fabricante. Eu vou passar a bola aqui para os três para a gente falar um pouquinho do ponto de vista do transportador, que já conhece, está se beneficiando, o que a gente pode trazer de mais produtos que o mercado pede, né? E aqui da área de TRP e de Paca Parts, o que a gente já tem desses produtos, né? Antes da gente chegar praticamente no final do nosso podcast do dia de hoje. Legal, pessoal? Bom, o que eu posso falar de reman, já existe um movimento aí na indústria como um todo, né? Grandes players do mercado, incluindo a Paca Parts, já trabalham com os itens reman e todos eles enxergam que reman é um caminho sem volta, né? E é o grande futuro ali de algumas peças, né, que cabem fazer a remanufatura. E tudo isso também é relacionado com a ESG que a gente falou agora há pouco, né? Então, a gente evita a extração de minérios do meio ambiente, a gente reduz os custos para os nossos clientes. Então, a gente tem uma série de benefícios em explorar o reman. Pedrão, me ajuda a completar. Legal. Pessoal, reman é um tema que eu amo, eu adoro. Até tenho o prazer de fazer parte do Comitê de Manufatura do Sul do Paraná, aqui no Brasil. SAE, né? Muito excelente. Demais, assim. Pessoal com conhecimento extremo e muito importante. Mas reman é um tema que me agrada bastante, né? O que é o ponto principal para a gente sempre lembrar do reman? Nós estamos pegando uma carcaça, um item que já está utilizado, que já cumpriu a sua vida, né, cumpriu o seu propósito, e nós vamos utilizar tudo que for possível daquele item para transformá-lo num novo, né? Com isso, a gente vai ter menor consumo de todos os itens que temos ali para serem refeitos, né? Consequentemente, um menor custo, mas buscando entregar a mesma qualidade, durabilidade, etc. Por isso, ele tem que ser feito de uma forma séria. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Eu pego lá uma embreagem de um caminhão, né? Eu posso tomar duas decisões dela. Eu posso fazer uma remanufatura e eu posso fazer um recondicionamento. A remanufatura, eu vou trazer esse item para o mesmo momento, o mesmo ponto de qualidade e entrega do original, do genuíno, tá? O recondicionamento serem aplicados soluções e itens, etc., para dar uma sobrevida para esse item. Tá?
Então, são paredes distintas da mesma reaproveitação da carcaça, né? Tem durabilidades diferentes, mas ambas influem e adicionam muito, não só a todas as pautas ESG que nós podemos imaginar, mas diretamente no bolso do transportador, porque são itens com uma redução de custo e, por consequente, uma redução de preço também para eles. É excelente. Eu acho que você tocou no ponto que é fundamental. Eu acho que existe ainda uma certa discriminação em relação, um receio em relação à remanufatura por conta do recondicionamento. Exato. Né? Então há uma questão semântica aí, né? Uma questão de linguagem. Então o transportador muitas vezes ele não entende muito bem qual é a diferença de um para o outro. Né? Mas aí é que está. Quando a gente vê uma marca multinacional trabalhando com isso, então passa uma credibilidade maior e aí o transportador passa a experimentar. E ele tem que experimentar porque ele não tem outra opção. Né? Porque, de novo, cai no problema do frete, da margem, do custo. Então ele tem que se permitir, né, testar algumas coisas novas que o mercado está trazendo, desde que sejam de empresas sérias, né, que tenham credibilidade, porque ele não vai querer colocar em risco o patrimônio que ele tem, né, o caminhão, que tem um valor bastante relevante e é quem traz a receita do negócio dele. Excelente. Bom, antes da gente encerrar aqui o nosso podcast do dia de hoje, eu tenho uma última pergunta. Eu acho que essa pergunta ela é uma pergunta bem ampla, né, no sentido de que muitos transportadores desconhecem esse tema. Eu quero dizer no seguinte sentido: a gente fala muito em manutenção, né? Transportador fala que manutenção de caminhão é caro, que manutenção de caminhão é isso, é aquilo, né? E ao contrário, quando a gente faz aquela famosa pizza, né, do custo operacional do transporte, a gente vê que realmente tem um viés ali, ou uma falta de conhecimento, né, por parte de alguns transportadores do quanto é importante o custo de uma manutenção, mas o quanto ele é relevante dentro do processo do custo operacional. Então, queria que o Flávio trouxesse para a gente, ele discute isso muito também nas apresentações dele, né, o quão importante é a manutenção, mas principalmente traçando uma pizza de custos, né, aonde a manutenção está envolvida, quais são os grandes vilões? É a manutenção o grande vilão do negócio de transporte? Olha, eu diria que a manutenção ela é fundamental. Né? E agora eu vou explicar por que é que ela é fundamental. Ela é fundamental porque ela traz para o transportador garantias que são condições de prestação de serviço dele. De novo, aqui eu não quero ser repetitivo, mas não tem como não ser repetitivo. De novo, eu tenho que lembrar para você que está nos assistindo aí, que você é o primeiro a dizer que não tem frete. Então, você está dizendo que o seu frete não é bom. Você está dizendo que você não tem margem. Então, quer dizer que então você tem margem para deixar caminhão parado por problema de manutenção? Aí eu não estou entendendo. Né? Então, assim, a manutenção, ela traz custo, obviamente, mas ela faz parte, ou deveria fazer parte, do custo do transportador. Ele é um custo bom, porque eu não tenho como utilizar um equipamento sem dar manutenção nele. Então, o primeiro ponto é isso. Segundo ponto é que manutenção traz segurança. E terceiro ponto é que manutenção, de novo, também traz uma certa qualidade de vida para o motorista. Afinal de contas, quem é que quer estar isolado no meio de uma rota, tipo no Mato Grosso, pro Pará ali, Miritituba, com um caminhão quebrado no meio da estrada, sem ponto de apoio, sem socorro, sem estrutura, sem ar-condicionado TRP. Né? Então, assim, não tem o que fazer. Tá? Então, quem acha que transportar é você ter condição de comprar ou alugar um caminhão e botar óleo diesel para ele rodar, cara, infelizmente é um amador. Né? Então, manutenção, pessoal, não tem outra alternativa para o transportador a não ser cada dia trabalhar de forma mais especializada, mais preventiva, com produtos de maior qualidade, obviamente dentro de um custo-benefício, né, associado à quilometragem que ele vai rodar, né, a área que ele vai trabalhar,
Mas é isso, manutenção é condição de prestação de serviço para o transportador e condição de continuidade do negócio dele. Excelente. Inclusive a gente tem até um programa, revisões X e Y para o caminhão da DAF, né, com preço público nacional, que traz também a segurança para o transportador de que aquele preço ele vai estar ofertado da forma correta em qualquer lugar do Brasil. Né? Por um período promocional, a gente tem isso por várias vezes, né? Mas é fundamental que o veículo sempre esteja fazendo a sua manutenção numa concessionária da DAF ou numa loja TRP, né? Porque vai ter a garantia, né? Como o Vitor citou, a garantia nacional, a cobertura nacional, né? De norte a sul a gente vai atender o cliente, né? E é um custo necessário para o negócio. E até porque na hora que o cliente for revender o caminhão vai ser muito mais valorizado, porque ele vai ter todo o histórico no manual do proprietário dele de que o veículo passou pelas revisões necessárias, né, com as peças corretas, genuínas DAF ou multimarcas TRP, né, se for fora de garantia já, né, mas que obviamente vai ter um produto de primeira linha. Né, não é um caminhão, é um caminhão praticamente seminovo que vai sair das mãos do dono, né? E tem um ponto que é muito importante, tá? Falando ainda sobre essa questão de manutenção, é que quando você faz a manutenção preventiva, você trabalha com peças e produtos de qualidade, né? Você escolhe a hora aonde e quando você vai parar o seu caminhão. Você pode escolher parar o seu caminhão no local que você tem mais estrutura, você pode escolher parar no seu caminhão onde você tem a melhor negociação, aonde tem peça para ele. Isso é como a gente ter, vou fazer uma analogia aqui, isso é como a gente ter às vezes uma pedra nos rins, né? E a gente não faz nada com ela, não monitora e deixa ela lá. É muito melhor eu ir num médico, num urologista e agendar com ele, né, de forma eletiva, dentro do plano de saúde para quem tem, mais barato, menos risco. Ele vai te fazer uma preparação para tu fazer um procedimento cirúrgico e tu faz uma coisa eletiva, que é menos arriscado, mais barato, conveniente, porque tu vai fazer quando você pode tirar férias, pode tirar uma folga ali para fazer o procedimento, do que, infelizmente, você ter um deslocamento de um cálculo renal, uma crise renal, que você vai ter que ir para uma cirurgia de última hora, o plano não aprova, você tem que ir para o particular, tem que pagar particular, tem que pedir dinheiro emprestado, não sabe se está bem de saúde, não sabe se está com os exames bons, corre risco na cirurgia. Então o caminhão é do mesmo jeito, né? Quanto mais eletivo eu posso fazer a minha manutenção, melhor é para a logística, para o custo e para todo mundo. O caminhão sempre tem um plano de manutenção, né? Já pode sair de fábrica com ele, para você poder programar o momento que você vai parar, como você comentou, eletivo, selecionado, né? E não ficar aí botado na estrada de alguma outra maneira. Exatamente, excelente comparação. É um plano de saúde para o caminhão. Um plano de saúde para o caminhão. Perfeito. Boa. Perfeito, né? Legal. Gente, tem muita história para contar, tem muito tema ainda pra gente conversar, mas isso vai ficar para um próximo episódio. Então, antes da gente terminar o episódio do dia de hoje, quero agradecer ao Vitor, ao Pedro, ao Flávio, a todos vocês que estão nos ouvindo, estão nos vendo. Né? Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Spotify, no LinkedIn, no YouTube, está aparecendo aqui na tela. Então, aproveitem que essa informação e outras informações a gente vai trazer para vocês periodicamente. Todo mês tem episódio subindo no ar. Né? E com certeza o Flávio, assim como o Pedro, assim como o Vitor, vão estar presentes em outras oportunidades. Tá? Agradeço a vocês. Uma palavrinha para terminar aqui o nosso Pod Parts de hoje e fiquem com Deus. É isso aí. Muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente o meu propósito é estar ajudando o empresário do transporte a enfrentar tantos desafios, porque eu vejo que ele é fundamental para o nosso país, é um grande, o empresário do transporte, ele tem uma grande missão de empregar muita gente, né, de levar as nossas mercadorias aí aos 4 cantos do nosso país. Então é sempre uma honra, uma oportunidade e eu acho que Deus me deu esse talento de falar para o empresário e eu tenho que fazer isso aí. Né, e não posso negar nunca um convite como esse de estar aqui hoje, tá? E se vocês quiserem me ouvir também, né, pode fazer um jabá aqui. Por favor, me sigam lá no meu Instagram e no meu YouTube, né, Flávio FB Consult. Então, @Flávio FB Consult.
você vai ver alguns desses conceitos que a gente discutiu aqui e algumas outras maluquices que eu falo lá. Se você achar que é bom para o seu negócio, aplique. Eu sei que tem gente que está aplicando e está reduzindo milhões em custo. Legal. Não, muito legal. Legal, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela presença de todos. Voltamos logo com mais lançamentos, mais novidades. Espero estar aqui com vocês, entregando cada vez mais tecnologia, performance e resultados para transportadores, para motoristas, para todo o nosso Brasil, né? Obrigado, pessoal. É isso aí. Obrigado, Flávio. Obrigado, Pedro, Orly. Para mim é um prazer todas as vezes vir até aqui e falar um pouco mais sobre a TRP, falar sobre as nossas soluções. Eu fico muito contente de estar aqui todas as vezes e espero voltar mais vezes. E é isso, pessoal. Obrigado. Enfim, é isso. Isso aí, pessoal. Obrigadão pela audiência. Nos vemos no episódio número 7.